Boa noite a todas, a todos novamente. Eu me sinto em casa com vocês. É como se eu estivesse todo mundo na mesma mesa familiar, para um pós-jantar, sabe? Um pós-almoço, que senta a família fica conversando. É esse o meu sentimento com vocês, de verdade. E hoje nos foi proposto um tema que está dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E como é um tema muito pequenininho, nós achamos melhor, Igor, falar sobre todo o capítulo e também abordando. E o capítulo 5, ele fala sobre as aflições e vem trazer que são bem-aventurados os aflitos. Este tema, quando a gente começa a ler o capítulo, ele não é um capítulo muito curto, a gente observa que Kardec quis trazer com este capítulo o tema da dor. Ele quis abordar o tema dor, que é um tema que ele nunca cai de moda. Desde a época de Kardec, lá 160 anos atrás, e hoje ele está tão atual que é muito importante a gente estar sempre trazendo ele para que ele seja abordado hoje. Porque nós entendemos, enquanto estudantes da doutrina espírita, estudantes das obras básicas, que nós estamos vivendo um período em que a transição do planeta para um mundo melhor está acontecendo. E nessa transição planetária, nós observamos que aumenta muito o número das infelicidades. Como a gente tem observado, assim, de uns 10 anos para cá, que eu comecei as falas espíritas, acompanhar, né, mais, porque quando a gente é mais jovenzinho, a gente não acompanha muito essas coisas, a gente vai ficando adulto, a gente começa a ficar mais perceptiva, né, para o que acontece no mundo. E temos notado que as dores, as dificuldades, e hoje nós observamos a infelicidade como uma marca muito, muito presente. Buscando no Google mesmo, a gente conseguiu informações de que o Brasil hoje, ele é um dos países que mais consome remédios no mundo. E que a indústria farmacêutica aqui no Brasil, ela tem um mercado muito grande, muito abrangente. E que o que se busca com os remédios é apaziguar a dor. Você pode apaziguar uma simples dor de cabeça com um analgésico, aí você pode buscar um remédio para apaziguar a dificuldade de dormir, você busca um remédio para poder aplacar uma dor emocional, os antidepressivos, e não sei na cidade de vocês, que eu sei que tem pessoas de muitas cidades, mas aqui na minha cidade, a gente encontra uma farmácia a cada rotatória. Eu fico assim encabulada. Como as farmácias prosperam no Brasil? Como consumimos remédios? E nós consumimos remédios para aplacar a dor, que é o tema que Kardec trouxe aqui, não é? Então, observando isso, nós encontramos que as doenças mentais que estão ligadas hoje a essa infelicidade, ela está envolvendo muitas pessoas. Nós estamos vivendo um pós-período pandêmico, porque a pandemia mesmo, ela já passou. Hoje nós temos ainda alguns cuidados, algumas dificuldades, mas todo mundo voltou à vida normal. Todo mundo voltou para o trabalho, voltou a ir no supermercado normalmente, a frequentar bares, restaurantes, viajar. Então, esse pós-período pandêmico, ele está nos trazendo o quanto as pessoas voltaram dessa pandemia adoecidas psicologicamente. Então, o tema trazido por Kardec, ele vem atual, ele é um tema atual. Mas aí nós vamos entender, então, no meio desse oceano todo de dor, de aflições, o que Kardec quis nos trazer com esse capítulo? Só falar que existe dor? Não. Kardec, ele quis que nós encontremos na luz do Consolador os elementos para nos fazer sair ou viver ou conviver com essas dores pelas quais nós temos que passar.
Então, nós gostaríamos de trazer, nesse primeiro momento de fala, que os ensinos que os Espíritos nos trouxeram neste capítulo, é que nós temos um Consolador prometido, através da doutrina que os Espíritos vieram nos trazer, que não foi feita só para os espíritas, é uma doutrina que consola a todos os espíritos. Sejam eles os espíritos encarnados, sejam eles os espíritos desencarnados. Todos somos consolados pela doutrina espírita. Existem espíritos que não são espíritas. E o Consolador prometido não é só para espírito espírita. É para todos. Não falei encarnados e desencarnados? É o futuro das religiões. Então, os católicos, os evangélicos, os hinduístas, os budistas, todos sofrem. Ou você acha que é só a espírita que sofre? Não, todo mundo sofre. Essas dores, essas dificuldades pelas quais nós necessitamos passar para o nosso aprimoramento, independe de ser espírita. Então, nós precisamos primeiro compreender isso e trabalhar essa palavra consolo. Porque eu penso assim, vocês já pensaram, pararam para pensar? Eu fico me questionando assim, a minha mente vai lá longe. Por que existe a dor? Por que Deus não permitiu ou criou uma forma da dor não existir no planeta? Qual a função dessa dor? Por que a dor existe? Então, aí eu começo a pensar que se Deus pudesse, ele teria abolido a dor. E se ele não aboliu a dor, é porque ela tem uma função. E a função da dor é ser um grande instrumento pedagógico para a nossa purificação, para a purificação do nosso espírito. Nós tivemos uma origem, uma partida. Nós fomos criados simples, ignorantes, precisando trilhar todo um caminho para chegar na pureza e se aproximar do Pai. Esse caminho aqui, nós trilhamos para aprender, para nos purificar. E o caminho que poderia ser reto, muitas vezes a gente vai e volta, e acabamos buscando as dores, encontrando esse caminho de dor. Então, a dor, ela vem como um grande instrumento de ensino pedagógico para a nossa purificação. Então, ela tem a sua função de existir. Senão, Deus não teria permitido que ela existisse. E a doutrina espírita, ela veio como esse consolador para esses momentos de dores. Sabe por quê? Não é porque ela retira a dor da gente. Não é porque eu sou espírita que eu deixo de sofrer. A doutrina espírita vem, me consola e eu paro de sofrer. Não. É porque ela nos mostra o sentido, o significado dessa dor, que o efeito que ela tem que ter é de aprendizado. Ela nos traz o consolo de saber que nós estamos passando por uma existência, no meio de uma infinidade delas. Isso é consolador. No capítulo 5, Kardec fala sobre o suicídio, a loucura, fala sobre buscar o suicídio de forma velada ou escondida. Então, nós gostaríamos também de pincelar esse ponto para falar da dor e do consolo. Quando nós entendemos que existem dores provocadas pelo nosso excesso de imprudência, de rebeldia, que poderiam ser evitadas. Mas existem dores que nós buscamos ela através da necessidade resultante da lei de causa e efeito. Então, essa dor que vem resultante das nossas atitudes pretéritas, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e melhoria, ela vem de forma a nos mostrar que a vida é uma continuidade. E isso é uma função consoladora. Como é consolador saber que os entes que já se foram, que a gente vai reencontrá-los. Eu sempre, nas minhas aulinhas de evangelização, que a gente evangeliza crianças também, eu sempre uso a analogia assim. A vida
material aqui na Terra é como um trem, que está sempre passando, o trem está no trilho. E cada paragem abre a porta do vagão e um entra e um sai. Então, esse vagão da vida, esse trem da vida, com vários vagões, as pessoas entram e saem. Então, o entrar e sair é o meu ponto de entrada e o meu ponto de partida de uma viagem. E eu entro e saio desse trem muitas e muitas vezes, até chegar no meu destino final, que é me tornar um espírito puro, me encontrar com o Criador, estar ao lado do Pai, ajudar os outros irmãos, participar de, né, estar em outros orbes, outros mundos mais evoluídos. Então, pensando dessa forma, dói menos acreditar que os desencarnes são muito sofridos, que o desencarne vai trazer o afastamento eterno daqueles seres amados. Não é? Então, a compreensão que a doutrina espírita nos faz ter sobre a vida como algo eterno, que a vida nesta roupagem, né, é um trem, é um vagão de trem. Então, quando um ente muito querido, meu filho, meu pai, minha mãe, desce do vagão e eu continuo na viagem, eu tenho que pensar que lá na frente ele vai entrar de novo. E às vezes eu vou ter descido ou não. Já pensou? Às vezes eu não desci ainda desse trem e eu recebo nos meus braços um bebezinho que me foi muito querido nessa mesma vida. Então, isso é alegrar a nossa alma. O Consolador prometido pelo Cristo, essa doutrina que nos faz enxergar a vida, né, como algo além do material, além desse corpo carnal. E observamos que os grandes sofrimentos estão sendo causados, muitas vezes, naquelas criaturas que vivem mais a dimensão material da vida. A crença no materialismo, ela é uma das grandes causas dos sofrimentos atuais. A gente observa como a juventude está ligada à beleza do corpo, à beleza material, como algo muito importante. Muito mais importante que a saúde. Então, muito mais importante que correr atrás de uma boa alimentação. Tem jovens que vivem de suplementação. Tem uma estagiária minha com 18 anos que já fez plástica na mama, que já fez botox, que já fez um monte de coisa. Ela mudou o rosto para se tornar uma outra pessoa, e aí a gente fica preocupadíssima, porque essa pessoa, ela vive a dimensão só da matéria, né? Só material. Não que cuidar da beleza seja ruim, né? Eu acho que a gente tem que cuidar da vaidade, a gente tem que se gostar do que a gente vê no espelho, gostar de envelhecer. Envelhecer é bacana, eu acho legal envelhecer. Mas você pode envelhecer se cuidando, não é essa a questão. A questão é você se agarrar no materialismo e ele te tornar, ele te trazer uma visão muito pequena, muito mesquinha dessa viagem. E aí traz as aflições, leva as aflições também. E é o que tem gerado muitas mutilações, muitos suicídios. Como o suicídio tem chegado cada vez a pessoas mais jovens, a crianças. Na universidade aqui de Palmas, a gente é muito velado, mas a gente tem acesso a algumas informações privilegiadas de muitos jovens se suicidando. Assim, sempre tem. Uma semana assim, depois 15 dias tem outro, é uma coisa um horror, assim. Não é divulgado para que não se incentive, né? Mas isso decorre dessas frustrações, dessa vida voltada só para o material. Quem aqui participa de reunião mediúnica, de grupo mediúnico? Levanta só a mãozinha, para eu saber, para eu falar um negócio aqui, para vocês verem que eu não tô, não tô inventando. Quem participa de reunião do grupo mediúnico vai concordar comigo. As reuniões que a gente participa, eu nunca fiz estatística, mas eu penso que mais de 70% dos espíritos que manifestam não se deram conta do desencarne, porque vivem só a existência material.
sem pensar que existe uma vida após a vida, uma vida espiritual. Isso é causa de muito sofrimento, de muita dor. Então, trabalhar dentro de nós, enquanto estudantes da doutrina espírita, que esse trem que a gente embalou nele, que nós entramos, a gente vai descer. E que o desencarne é algo muito, muito certo e é algo que tem que ser trabalhado no nosso psicológico para não gerar dor, não gerar sofrimento. Não ser uma causa de aflição. Então, o Espiritismo traz esse significado, né? Da gente entender que essa travessia, esse período que nós estamos aqui, ele tem que ser de aprendizado, de leveza, de encontrar um significado para essa travessia. A gente não precisa ter um significado tão grandioso, não precisamos entender assim, eu tenho que ter uma grande missão. Não é esse o caminho. O caminho é entender que eu posso viver de presente, vivendo do meu presente. Se eu tenho aflição, se eu tenho dor, eu tenho e todos temos. Essa é uma marca muito importante desse período que nós estamos atravessando, que é o período de transição. Precisamos passar, expurgar todas essas dores, para que daqui, sei lá, 50, 100 anos, nós encontremos o planeta em regeneração, onde a dor não vai ser maior do que o amor. Então, para isso acontecer, a gente tem que expurgar essa dor. Então, nós espíritas estamos sendo convidados a olhar para a doutrina espírita como esse consolador, nos consolar, entendendo a vida material como uma necessidade, não como o mais importante. E a vida espiritual como o mais importante. Mas mesmo a vida material não sendo a mais importante, a gente tem que cuidar da matéria. É muito importante nós cuidarmos deste corpinho aqui que nos abriga. Não é? Seja ele alto, baixo, gordo, magro, com a cor de pele das mais diversas, devemos cuidar da nossa saúde. Passando pelas dores, né, do Covid, que a Neuma falou que está novamente, eu peguei, sofri muito de Covid, uma doença que me deixou com várias sequelas, mas encontrando nesses momentos de dor um cadinho de oportunidade, não é? Porque se ainda passamos por essas experiências dolorosas e desafiadoras, é porque a nossa fé ainda está em teste. A nossa confiança, ela tem que ser maior do que a nossa dúvida. Haroldo conta uma história do Haroldo Dutra, palestrante espírita, ele nos conta uma história, faz tempo que eu ouvi, que eu achei tão interessante. Ele diz que na adolescência dele, ele participava, né, do centro espírita, e ele era evangelizado por uma senhora. E essa senhora, sempre nas aulas, nas evangelizações, nos momentos, ela sempre usava uma frase assim: olha, no final, gente, tudo vai dar certo. Se as coisas não deram certo ainda, é porque ainda não chegou o final. E falava isso, e falava. Ele conta que na adolescência ele achava isso muito bobo. Ai, que coisa mais boba, piegas, ele falava assim. Mas ela sempre repetia essa frase. Se ainda está passando pela dor, pela dificuldade, é porque ainda não chegou no final. Tudo vai dar certo no final. Se não está certo ainda, é porque ainda não chegou no final. E um dia ela teve câncer. E ele foi visitá-la no hospital. E ela muito debilitada, muito doentinha, né? Ela olhou para ele e repetiu essa frase. No final, Haroldo, tudo vai dar certo. Se ainda não der certo, é porque ainda não chegou no final. E ele achou incrível a resiliência daquela mulher, né? Que doente, terminal de câncer, acreditando. Olha a fé e a certeza de que ela tinha de que ia dar certo. Mas ela faleceu de câncer. Pouco tempo depois, desencarnou. E aí Haroldo narra que, assim, mais ou menos uns 10 anos depois do desencarne dela, ele estava na reunião mediúnica e uma entidade apareceu para comunicar e ele foi o dialogador. E nesse momento ela olha para ele, né, e pergunta: Nossa, meu querido, como é que você está?
Que bom te encontrar, como é que você está, né? E ele disse, estou bem. E a senhora, né, me conhece? Você quer se identificar? Você pode se identificar? E ela, em vez de dizer o nome, ela se identifica com a frase: no final, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou o final. Eu não tinha falado isso para você? Então, agora eu vou dizer para você que deu certo. Eu estou aqui, eu estou bem, eu me curei, eu estou ótima. Olha só, tudo deu certo. E essa frase, Haroldo, ele traz isso, dizendo que também é uma frase proferida por Maria, nos estudos que ele fez, né, do Evangelho, e que ele foi fazer esse estudo profundo, diz que Maria usava muito essa frase, que no final tudo daria certo, tudo passa, não é? Então essa dor, essa aflição, essa dificuldade pelas quais nós passamos, ou que o nosso próximo passe, a gente pode ser o agente de consolo, caso nós não tenhamos, nós não estejamos vivendo um período de muita dor, ou às vezes a gente até passa, mas a gente nem admite, né? Às vezes tá dificultoso o momento, tá, mas a gente tem uma fé, uma fortaleza, que às vezes nem parece tão doído, nem parece tão sofrido. Às vezes para alguém de fora, nossa, a Carla perdeu o pai de câncer, poucos dias, e cuidou dele, e não dormia, nossa, que difícil, mas a gente não viu essa dificuldade toda. É engraçado, né? Que às vezes a gente nem sente as dificuldades, as dores, as aflições. Às vezes a gente está aqui como um agente consolador mesmo. E o nosso corpo, ele é esse móvel que o nosso espírito abriga por esse período dessa caminhada, dessa viagem dentro desse trem da vida. E a gente vai devolvê-lo. Então, vamos cuidar dele para que ele abrigue o nosso espírito, a nossa alma, de forma muito amorosa, mas vamos também diminuir as dores da nossa alma, cuidar das aflições da mente, das aflições que pairam no nosso espírito, buscando no Consolador, buscando na doutrina espírita, nessas mensagens de vida eterna, de oportunidades que sempre chegarão. Mas eu não consigo mudar a minha forma de me alimentar. Vamos usar um exemplo. Calma, vai devagar, faça o que você pode. Outras chances virão. Né? Às vezes a gente não consegue, numa encarnação só, suprir, modificar todos os aspectos que nós trazemos ainda de inferioridade. Mas estamos nesse processo de entender que outras oportunidades chegarão. E Deus nos promete que Ele estará conosco em todos os momentos, seja de dor, seja de alegria, não é? E Ele está presente na nossa vida. E nós temos que encontrar Deus na nossa vida dentro de nós. Deus, ele se conecta conosco, a gente se conecta com Deus, quando a gente encontra essa religiosidade, o religare. O religare que a religião traz é ligar com Deus, essa religação da nossa alma com o Criador. Isso independe da religião. Conectar com Deus é criar um grau de relacionamento com Ele. E assim, mesmo que nós estejamos passando pelas dores, pelas dificuldades, encontrar esse Deus dentro de nós nos dá uma força, uma perseverança. A gente fica mais forte. Sempre ficamos. E nós temos que ter fé nisso. Sei que na hora da dor, da dificuldade, é difícil pensar, mas se a gente começar a pensar no momento que a gente não está com dor e ficar trabalhando essas atitudes, esses pensamentos, a gente consegue, no momento da dor, estar fortalecido. Então, olhando para dentro da gente. E olhando para dentro da gente, a gente encontrando esse Deus, que nós somos uma parcela de Deus. Não é que nós somos a imagem e semelhança de Deus na roupagem física. Deus não é o velhinho que está sentado na poltrona lá no céu. Nós somos uma parcela, nós somos Deus. Nós somos iguais a Deus, ao Criador de todas as coisas, na nossa energia espiritual. Então, olhando para nós,
nós estamos olhando para Deus. E com os nossos olhos, olhando para fora, nós encontramos Deus nas nossas ações, no nosso próximo. E assim, nessa simbiose nossa com Deus, Deus olhando para dentro, vendo Deus, e olhando para fora, enxergando o Deus que habita em cada ser que a gente convive, a gente consegue ser mais paciente. A gente consegue olhar para a dor do outro com mais compaixão, sororidade, não é? Se colocando no lugar do outro. Então, essas encrencas do passado nossa, do outro, elas vão se tornando menos sofridas, menos doídas. E assim, as mazelas, as dificuldades, as dores, as aflições, tudo que Kardec nos traz aqui, ó, falando sobre as causas das aflições, as que a gente traz de outras vidas, que a gente constrói nessa, usando o nosso livre-arbítrio, não é? Muitas vezes de forma imprudente ou negligente, causando sofrimentos e dificuldades para nós e para o próximo. Tudo isso a gente vai conseguir extirpar, tirar com essa religação com o Criador, nos propondo a olhar com os olhos de Deus, que nós temos essa parcela de Deus dentro da gente. Isso é muito lindo. Isso é tão lindo, gente. Quando eu penso assim, meu Deus, eu sou tão pequenininha, eu faço tanta coisa errada ainda, meu Deus, tanta coisa errada, mas Deus está aqui dentro. Ele está vendo que eu estou fazendo tudo isso, mas eu tento fazer melhor. A gente não faz as coisas ruins querendo fazer, eu não acredito. Mesmo aquele irmão mais endurecido, eu tenho escutado muito isso, que a gente trabalha na área do direito, né? Ah, mas aquela pessoa que mata, que estupra, que machuca muito, ela faz intencional. Eu acho que ele ainda faz porque ele ainda é muito ligado à sua criação, simples e ignorante, à ignorância. E que ele vai caminhar um dia e vai chegar no ponto de ser um anjo. Então, eu não gosto muito de acompanhar essas notícias dessas coisas ruins, porque isso mexe muito com o meu emocional. Mas eu tento não pensar o mal, porque eu entendo que dentro daquela pessoa também tem uma parcela de Deus. Né? Não que eu vou admitir que ele fique fazendo coisas erradas e que está certo. Não, não é isso. Mas é olhar para a humanidade como Cristo nos pediu, como irmãos universais. Sentir esse amor universal. Então, penso que nesse momento de transição do planeta, em que tudo está sendo trazido, não é? Todos os espíritos estão tendo a chance de reencarnar, então está tendo tudo e mais um pouco. A espiritualidade espera da gente esse equilíbrio. Porque cada mente vibrando paz, consolo, não desequilíbrio, se cada um espírita, né, ou não espírita, ou cada ser humano que vibra amorosidade, esse consolo, são energias que estão sendo levadas para circular no planeta Terra. A gente tem visto mensagens chegarem, né, para as federativas nesse sentido, de que estão sendo convidados, enquanto trabalhadores da última hora, a vibrar o nosso pensamento de positividade, de amorosidade, e que a espiritualidade pega essa energia que a gente emana para equilibrar as energias do planeta. Então, até mesmo no auge pungente das aflições que nós estamos passando nesse período, nós podemos, com o nosso pensamentozinho ali, quietinho, ai não, gente, vou vibrar hoje amor pelo planeta. Essa energia captada, que a gente, né, emana o nosso ectoplasma, nossa energia ainda materializada, nossos fluidos, eles são captados pelos espíritos superiores e elas são utilizadas para aplacar as dores de muita gente. Vamos convidar, acho que meu tempo já está acabando, vamos convidar também a refletir sobre os momentos que eu posso aplacar essa dor. Às vezes, enquanto acordados aqui no período de vigília do corpo, a gente trabalha, a gente tem filho, a casa demanda muito. Mas enquanto o nosso espírito
enquanto nosso corpo descansa, o nosso espírito ele pode aplacar as dores de irmãos sofredores. Então, vamos rogar por isso também, antes do nosso sono, pedir pelo sono, pedir para que a gente não tenha dificuldade para dormir, não precise de se medicar, como a maioria dos brasileiros. E se a gente precisar de se medicar também, que se medique com muito cuidado, buscando pensar que em um momento isso vai aplacar essas dores, essas dificuldades, que nós estamos sendo convidados para esse momento de grande integração, de auxílio, e que a doutrina espírita, enquanto consoladora, enquanto consolador prometido, ele nos convida a ser esse agentezinho, que se olha enquanto deuses, que nós somos, enquanto temos essa parcela de Deus que vibra dentro de nós, e que dos nossos olhos a gente possa olhar para o nosso próximo e enxergar nele também o Deus que habita nele. Assim, a gente consegue olhar para toda a humanidade de forma mais amorosa, e essa amorosidade ela é captada pelos espíritos, pela espiritualidade, que tem toda uma equipe de espíritos crísticos que também estão olhando pelo planeta Terra nesse momento. Cristo tem um monte, uma falange de espíritos bondosos que estão auxiliando. A gente não está desprotegido. A gente é protegido dentro da casa espírita, e também enquanto orbe, enquanto planeta. Então, vamos ser esses trabalhadores da última hora. Vamos nos colocar à disposição do Cristo, divulgando o Consolador prometido, consolando, tentando aplacar as dores, buscando fazer como aquela professora. Vocês lembram da história, uns anos atrás, de uma professora que salvou várias crianças de um incêndio e que ela acabou falecendo? Eu me lembrei muito dessa história quando eu li um trecho do capítulo que fala sobre o sacrifício da própria vida. E que Kardec pergunta aos espíritos, né, se é válido você ir para uma guerra buscando a morte, já que você quer morrer, quer suicidar e não tem essa coragem. E aí Kardec diz que quando você busca a morte de qualquer forma, isso não é válido, né? Isso é suicídio. Aí a gente se pergunta, né, da história dessa moça, dessa professora, que um rapaz entrou com uns galões de gasolina e botou fogo numa creche em Minas Gerais, se eu não me engano, 2017, 2018. E ela, no desespero, para salvar as crianças, ela entrava, pegava uma criança, levava para fora, entrava para fora, até que um ponto ela entrou e já não saiu mais. Né? Então, isso não é encarado como suicídio, isso é um sacrifício para salvar. Em nenhum momento ela pensou assim, eu vou morrer. Muito pelo contrário, ela pensava, eu vou viver, eu vou salvar. Então, buscar a dor para salvar outro, ele tem um mérito, quando não é visto só, quando não tem o objetivo do suicídio. Isso mesmo. Eu tinha até pesquisado aqui, só que eu não estou com a fala aberta toda, mas eu acho que é em Minas Gerais, é isso mesmo. Ela salvou, gente, se eu não me engano, mais de 20 crianças. Mais de 20 crianças. Então, olha aí, ela aplacou quantas dores, quantos sofrimentos. Então, a doutrina consoladora não é só para o espírita, ela é para todos os espíritos, para todas as almas encarnadas, os espíritos encarnados. E Kardec, na sua grande sabedoria de codificador, grande cientista que ele era, ele trouxe esse tema, que está aqui no capítulo 5, que nós trouxemos um cadinho para a gente conversar, para a gente pensar sobre as aflições, que a dor, ela é um instrumento para a nossa purificação. Então, vamos passar por este momento de transição, de dor, de dificuldade, tentando não supervalorizar. Na verdade, tentando não senti-lo muito. Vivendo e tentando olhar com os olhos de Deus. Enxergar Deus dentro da gente, olhando pelos nossos olhos. E assim nós teremos que resolver as nossas encrencas de forma mais leve
e trabalhando no bem, no amor, sem rebeldia, né? Sem revolta. E assim, eu acho que a gente trouxe um pouquinho uma pincelada, né, sobre o que nós entendemos que Kardec quis nos trazer no capítulo 5, e eu gostaria de ouvi-los, sempre eu gosto de abrir para esse momento de fala, que eu acho que nesse modo virtual, a gente se sente mais próximo, quando a gente abre para fala, abre para comentários, ou algum questionamento que eu consiga responder. Então, eu agradeço esses momentos, acho que até já passei um pouquinho dos minutinhos,